Olá, filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Vladimiro Manuel, um canal onde temos a oportunidade de fazer reflexões bíblicas além dos limites denominacionais. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, clica no sininho, põe aí todas as opções, todos os vídeos, para que você seja notificado assim que a gente lançar um novo vídeo, tá bom? O tema de hoje é: crente pode beber? Obviamente que quando alguém pergunta, olha, fulano, um crente pode beber, está dizendo um cristão pode beber, pode fazer ingestão de bebidas alcoólicas? Porque na verdade você pode dizer assim, não, crente pode beber? Claro que pode, eu posso beber água, eu posso beber de uma boa quiçanga, eu posso beber de qualquer tipo de bebida que eu quiser. Por exemplo, se eu beber 5 litros de água, né, se eu conseguir, então eu estarei me prejudicando. Tudo por excesso faz mal. E quando nós nos fizemos mal, nós pecamos contra nós mesmos, pecamos contra o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo. Então, geralmente, quando a gente fala sobre ingestão de bebidas alcoólicas, a Bíblia fala muito sobre a questão do vinho. Salmo 104, 14, diz assim: faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem e faz reluzir o seu rosto, faz resplandecer o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Então a Bíblia aponta para o vinho como simbolização da alegria e da bênção que provém de Deus. Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz assim, ele faz uma recomendação aos bispos, aos responsáveis, aos cuidadores, aos anciãos, os responsáveis que cuidam dos neófitos, dos novos que chegam. Eles recomendam que não sejam dados a duas mulheres, muito menos que se dão ao vinho, que se embriagam, como vocês podem ler aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, né? 1 Timóteo 3, começando do verso 2. Marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, homem que não se entrega ao vinho. Então são algumas exortações do apóstolo Paulo. No verso 8, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Por que ele não diz só não dado simplesmente a vinho? Mas ele diz não dado a muito vinho. Então, a minha pergunta, apóstolo Paulo, então pode-se dar pelo menos a um pouco de vinho, né? Não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura diante de Deus e diante dos homens. E como tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vimos alguns homens que receberam um chamado específico para alguma coisa e que foram restringidos do uso de bebidas alcoólicas, como é o caso, por exemplo, no Novo Testamento de João Batista, aqui em Lucas 1,15, que diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Já o chamado de Jesus, a vocação de Jesus como o homem ideal, olha só o que a Bíblia diz a respeito dele. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem tem demônio, porque era esquisito, era um homem com uma devoção diferente, né? Mas há pessoas que têm chamado específico, né, para uma determinada ação. Mas Jesus como homem ideal, olha só o que diz a respeito. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem és aí um homem comilão e beberrão. Um bêbado, beberrão, quer dizer bêbado, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então esse texto nos deixa claro que Jesus
bebeu vinho, comeu e bebeu vinho com os pecadores. Porque Jesus veio para salvar que se acham que estão de bem com Deus e saudáveis. Não, ele veio para aqueles que reconhecem de fato que carecem dessa graça e misericórdia de Deus. É exatamente pela nossa fraqueza, pelas nossas fragilidades que Jesus veio para nos socorrer. Então Jesus bebeu vinho. Aí Jesus bebeu vinho. Jesus transformou água em vinho na cerimônia de casamento. Isso quer dizer que eu devo me dar deliberadamente ao álcool? De modo nenhum. Mesmo Paulo que disse a Timóteo, olha Timóteo, beba um pouco de vinho nas suas refeições por causa, é vinho mesmo, tá bom? Não suco de uva, por causa das suas constantes dores de estômago. É o mesmo Paulo que exorta, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que o Paulo está querendo dizer quando diz que não vos embriaguem com vinho em que há contenda? Há contenda no vinho? Não, o problema não é no vinho, o problema é comigo. O problema é dentro de mim. Eu que não tenho autodomínio, autocontrole, de saber que dose, né? Porque é uma questão de consciência, né? Você se conhece, você conhece a sua dose, você sabe quando é que você está a ser apenas um apreciador de bebida ou quando é que você está a ser dominado pelo álcool. Aí cabe discernimento de cada um. Então, ao analisarmos essa questão do tipo crente pode beber ou não, fulano pode fazer isso ou não, é necessário levar em consideração esse ponto aqui, que diz assim, Marcos 7,14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis, vocês não entendem que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Ou bebidas, né? Acrescento, e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, engano, a dissolução, a desconstrução, os exageros, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Apóstolo Paulo, em Colossenses 12, ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, com filosofias enganosas. Ninguém vos engane com a forma como eles articulam as palavras para poderem vos persuadir o que pode ou não fazer. E ele, mais abaixo, ele diz assim, ninguém vos condene, ninguém vos julgue, nem pelo comer, nem pelo beber. Então, Jesus aqui disse que o que contamina não é o que entra pela boca, não é o fato de eu pegar uma cerveja, beber isso já me tornou a minha alma contaminada. Deus vê a contaminação no coração, é a contaminação que está no meu coração que me faz me perder, que vai refletir também no meu modo de viver, na minha forma como eu vou tratando as pessoas ao meu redor, na forma como eu vou lançando palavras à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, da forma como eu vou ser muito bruto. Então, é dentro do meu coração. Então, todas as coisas são puras para os puros. Olha só, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas
convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edifiquem. Depois 24, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue ou no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Pois é, essa coisa do tipo, o que é que eu posso comer, não posso comer isso, não posso comer, o que é que eu posso comer, o que é que eu posso beber. Eu gosto muito quando se trata dessas coisas. Posso assistir carnaval, posso beijar minha namorada, posso, enfim, muitas questões assim. Natal é pecado, não é pecado? Eu gosto de responder essas perguntas com esse texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Olha só, todas as coisas me são lícitas. Primeiro, quem está debaixo de alguma lei não pode dizer todas as coisas me são lícitas. Então você anda, não faça isso, não faça aquilo, não faça. O nosso andar não tem que ser baseado nesse, assim, tipo, com esse medo, não posso isso, não posso. Não. Porque uma coisa é comportamentalizar e outra coisa diferente é consciencializar. O comportamentalizado anda assim, tá com medo. Ai meu Deus, não posso fazer isso. Ai meu Deus, eu vou pecar. Ai meu Deus, eu vou para o inferno. Ai. Então, nós não fomos chamados para servir a Deus com esse medo. Medo não é temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa sabedoria que é andar consciente de que Deus está presente. E que tudo que eu faço diante de Deus. Andar com temor de Deus é andar crendo e confiando que Deus sempre está presente. E que tudo que eu faço diante dos seus olhos. Você entendeu? Então, mais abaixo ele diz que não me deixarei, ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, eu posso qualquer coisa, mas nem tudo me faz bem. Aí começa a construção da nossa consciência em Deus. Que eu tenho liberdade de fazer, de comer o que eu quiser, de beber o que eu quiser, de fazer o que eu quiser. Mas a pergunta é, isso que eu vou fazer faz bem a mim? Faz bem ao próximo? Porque ele disse, não busquem o vosso próprio interesse, mas olhem pelos outros. O que eu vou fazer? Faz bem a mim? Se eu fizer, o que o fulano vai pensar? Isso, se ele me ver a fazer isso, vai edificar a vida dele, a sua jornada com Deus? Por exemplo, você é cristão, é seguidor de Jesus, já existe uma certa maturidade na consciência em Deus. E você acha que fazer certas coisas não é mal, mas há quem para ele ainda não chegou nesse nível de entendimento. Então é necessário que nesse ponto você pondere, eu pondere, para que não seja por minha causa que meu irmão se desvie, que meu irmão se escandalize. E Romanos 14, e nesse livro aqui de Coríntios, ele fala muito bem sobre essa questão. Vamos ler as escrituras? Pois é, meu irmão, precisamos diferenciar até que ponto um homem é alcoólatra. Logo, se uma pessoa se transformou em alcoólatra, essa pessoa é doente, precisa de tratamento psicológico. Porventura, Deus mandaria alguém doente para o inferno só porque ele ingere bebidas alcoólicas? Você de repente pega um câncer, aí porque você pegou esse câncer, não, mas você que influenciou, você que causou. Deus veio por causa das nossas dificuldades. Deus veio através de Jesus para nos mostrar o que é ser homem, mas ele veio por causa das nossas fraquezas, porque carecemos da sua graça, da sua misericórdia. Você entende? Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aquilo que acabamos de dizer. 22. Tens tu fé? Você tem fé?
Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. A questão é: você aprova? Qual é a consciência dessa pessoa que aprova? Qual é a sua maturidade? Você está disposto? Você já está pronto para aprovar o que você pode e não pode? Porque se a tua consciência, se a minha consciência for impura, for desviada, então tudo que eu aprovar também será impuro, você entende? Daí que Tito diz que tudo é puro para os puros e nada é puro para os impuros. Vamos ler? Olha só, deixa eu continuar aqui, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, se bebe está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. É pecado, tudo que não for, que não vem de fé, é pecado, porque a fé opera em amor e tudo que não for por amor é pecado. Você entendeu? Pecado não é você pegar um copo de cerveja e beber. Pecado é você beber porque quer se mostrar que você pode beber por causa do teu irmão se escandalizar. Pecado é você beber até você exagerar, até você tratar mal sua esposa. Olha pelas consequências do álcool, por exemplo, famílias destruídas, acidentes, pessoas morrendo por nada, criando brigas que causam mortes, porque por causa do efeito do álcool. Mas até esse ponto a pessoa se alcoolizou, se embriagou. Não nos embriaguemos com vinho, que é a contenda, mas vamos nos encher do Espírito Santo, vamos nos encher do Evangelho. O Espírito Santo é que nos dá o autodomínio. Autocontrole é um dos dons do Espírito Santo, é um dos frutos do Espírito Santo em nós. Essa consciência começa do fato de que você consegue discernir até que ponto você pode beber ou não. Se você é livre para beber, você é livre para não beber. Você entende? Você não é dependente. Com ou sem alguma bebida alcoólica, você vive normalmente. Não vá beber porque você está chateado. Aí você... Autodomínio, autocontrole. O Evangelho nos chama para isso, certo? Vamos ler Tito 1,15. Tito 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Você entende a seriedade disso? Você entende a seriedade disso? Nós não somos como crianças. Olha, não faça isso, não faça aquilo, vai para o inferno. Primeiro, ninguém será salvo porque fez o suficiente para agradar a Deus. Segundo, ninguém será salvo por causa do que fez. Assim, tipo, não foi no inferno porque fez aquilo, é porque deixou de confiar em Deus. Deixou de crer em Cristo Jesus como caminho de salvação. É porque não depositou sua fé em Deus. Porque na balança de Deus todos nós seremos achados em falta. E se for por nossas obras, então todos nós estaremos perdidos. Nós só seremos condenados porque decidimos viver sem Deus. Então o Evangelho nos chama para o caminho da liberdade, que não é a libertinagem. A graça de Deus anda entre a lei e a libertinagem. Isso é, a graça de Deus não anda na lei, na Torá, na perfeição,
e nem anda na libertinagem. Anda na consciência da graça, sendo guiados e transformados pelo Espírito Santo. Sendo transformados a cada dia. Não significa dizer que nós vamos fazer o que podemos. Não. Não a libertinagem, mas não significa que seremos totalmente perfeitinhos. Não. Então, essa é a consciência do Evangelho. Não é um pretexto para você se tornar um alcoólatra. Se você entende, então, Deus te abençoe. Se você não entendeu, Deus te abençoe. Um dia você vai entender. Tchau.